Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Papo Político, o braço de política do Pod Costa, que é o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada episódio a gente costuma trazer aqui autoridades da política da região dos lagos para que a gente conheça um pouco mais sobre suas ideias, pensamentos e posicionamentos. Mas hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente. O nosso intuito principal vai ser falar sobre a força empreendedora, a importância que o empreendedorismo tem na formulação de políticas públicas para a geração de emprego, desenvolvimento das cidades e tudo mais. Para isso, a gente vai ter o auxílio aqui de um consultor analista do Sebrae e gestor de projetos, Ronald Silveira. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Luiz, nós aqui agradecemos essa oportunidade de estar aqui no Papo Político para falar de uma temática tão importante para o nosso Brasil, né? Com certeza. E assim, o Sebrae é um serviço que trabalha, né, com atendimento ali a pequena, micro, pequena empresa. Por isso é fundamental a gente ter essa visão deles aqui no nosso programa. Queria começar antes conhecendo um pouco mais, Ronald. Queria que você falasse um pouco da sua história, né? Há quanto tempo você já está trabalhando no atendimento ali às micro e pequenas empresas? Como é que você começou? Conta um pouco pra gente. Então, o SEBRAE é o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, né, no estado do Rio de Janeiro, onde o nosso principal objetivo é fortalecer, desenvolver, fomentar o empreendedorismo e promover a competitividade, né, entre as empresas do nosso estado. E eu entrei no Sebrae em 95, já se vão 29 anos, né? E de lá para cá, a gente tem acompanhado o desenvolvimento de muitas empresas, temos encontrado também, acompanhado o quanto elas às vezes têm dificuldades, né, em ter acesso a uma enormidade de ações, mas o Sebrae, sempre com esse objetivo de fortalecer a micro e pequena empresa, procura estar presente em todos os nossos municípios do estado. Qual é a visão, antes da gente falar sobre a visão do Sebrae e como eles auxiliam nessa questão do empreendedorismo, eu queria que você trouxesse para a gente dados do empreendedorismo, né? O empreendedorismo representa hoje no Brasil? Sim, só para você ver, antes de falar do empreendedorismo, é importante nós falarmos da micro e pequena empresa. Hoje, nós temos 93% das micro e pequenas empresas no Brasil. E elas são responsáveis por o maior nível salarial, maior empregador no município, né, e na região como um todo. Então, isso já nos dá a certeza da pujança da micro e pequena empresa e o quanto ela é importante. E o empreendedorismo, a gente sempre diz que faz parte, já é algo intrínseco em nós, porém um pouco adormecido. Então, isso pode ser despertado e, com isso, a gente consegue desenvolver ações que promovam o desenvolvimento das nossas micro e pequenas empresas. Além dos atendimentos aos municípios, a gente vê iniciativas do Sebrae como o programa Líder. Né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente explicar, ano passado, né, várias lideranças da região dos lagos, empresários também, pessoas de prefeitura, de cargos executivos, né, secretários e tudo mais, participaram desse projeto. Queria que você explicasse um pouco para a gente o que foi essa iniciativa e de que forma ela aconteceu, né? Qual era o objetivo de vocês? Como é que foi esse? O Líder é um programa do Sebrae Nacional. Ele está hoje em todo o território brasileiro. E aqui no estado do Rio de Janeiro, nós já tivemos a realização do Líder em outras localidades, em outras regiões, mas aconteceu no ano passado. O Líder é uma palavra escrito sem acento, ou seja, é uma sigla. Líder, liderança para o desenvolvimento regional. Nós temos o pensamento de que não adianta, nos 10 municípios que nós estamos atendendo, um não esteja bem. Aí pode ser uma porta de vulnerabilidade para a entrada de algum problema que possa ramificar para os outros municípios. Então, o nosso pensamento é desenvolver de forma regional, porém atendendo, né, as particularidades de cada município. E no ano passado, nós iniciamos, né, o programa Líder simplesmente com 62 empresas. Empresas no sentido de que empresários, setor público
que é a iniciativa pública, né? Com os nossos prefeitos, secretários. Tivemos a micro e pequena empresa, representante das micro e pequenas empresas, e do terceiro setor. E ali nós tivemos 8 encontros durante 8 meses, e esse encontro de 1 dia e meio, aonde nós fomos obrigados a pensar regionalmente. Então, ali nós tínhamos dois assuntos, duas temáticas importantíssimas a serem desenvolvidas. A primeira delas é de trazer a coesão para esse grupo, fazer com que esse grupo se apropriasse do trabalho que eles iam desenvolver. E aí, em cima de indicadores da nossa região, os empresários, o setor público e a iniciativa privada, juntamente com o terceiro setor, elegeram 4 eixos prioritários para trabalharmos na nossa região. E esses eixos são gestão pública, infraestrutura, educação e turismo. E é assim nós estamos desenvolvendo todo o trabalho que foi formatado, agora tirando do papel, colocando em prática. O que é a política pública para o empreendedorismo? Quais são exemplos dessas políticas públicas e qual a importância de você ter o poder público pensando nisso, pensando em fomentar os empreendedores, a micro e pequena empresa? Qual é essa relevância que o setor público tem nessa composição? O setor público, ele é fundamental. Luiz, há muitos anos atrás, nós fizemos um seminário de desregulamentação e desburocratização em Búzios, um seminário internacional. E aí nós trouxemos uma pessoa da Nova Zelândia. Naquele momento que nós vivíamos aqui na nossa região e no Brasil, nós tínhamos aí o processo de abertura de empresa, que demoraria cerca de 4, 5 meses. Se tivesse que ter alguma atividade relacionada ao meio ambiente, isso demorava um pouco mais. E nesse seminário tinha uma pessoa da Nova Zelândia, e lá eles abriam com 3 semanas uma empresa. E na época, muitos achavam que seria utopia nós pensássemos isso para o Brasil. Mas hoje, por conta das políticas públicas pensadas pelo SEBRAE, pelos gestores públicos, pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal, hoje a gente consegue abrir uma empresa com 50 minutos, 30 minutos, dependendo do grau de risco dessa atividade que você envolve. Então, a política pública, ela está muito fomentada para esse processo. A gente levar conhecimento, desmistificar o processo de inovação, que as pessoas pensam que inovação é investir muito recurso, e não. Às vezes é você fazer de forma diferente, com que você possa trazer resultados significativos para um determinado segmento ou para a micro e pequena empresa de um modo geral. Quando a gente fala sobre o programa Líder, né, muitas vezes vocês passaram 8 meses, né, imersos nesses encontros periódicos e tudo mais. Vocês conseguiram acompanhar já mudanças de pensamento, de repente, dos próprios gestores, né? Porque vocês tinham secretários ali, eu lembro que a gente fez a cobertura jornalística, secretários de turismo, secretários de desenvolvimento econômico participaram ali das cidades, né, daqui da região dos lagos. Vocês já conseguiram perceber, vocês, enquanto instituição que estava ali meio que realizando o evento, vocês já começaram a perceber, tipo assim, mudanças na postura, ou às vezes, não sei se eles já chegavam falando assim, a gente já fez uma mudança aqui, uma mudança ali, algo nesse sentido? Sim, é fundamental a sua pergunta, porque a gente já vê isso na prática, né? A gente já vê isso na prática. Porque quando nós estávamos com essas 62 pessoas participando ao longo desses 8 meses, no final do ano nós fizemos um trabalho de apresentação, ou seja, o transbordamento. Então, cada pessoa que estava no líder, ele teve direito a fazer alguns convites. E essas pessoas foram
para o evento de lançamento de todo o trabalho que foi idealizado, realizado e conquistado junto a todos esses atores. E com isso, lá, várias outras pessoas tiveram o interesse em estar participando em uma dessas temáticas. E essas 4 temáticas, esses 4 eixos que eu citei para você, eu acabei de participar há pouco tempo atrás do eixo de turismo. Então, uma das grandes preocupações do eixo de turismo é a gestão costeira. E a gestão costeira, a gente trouxe um especialista para que pudesse estar falando como é que se pode desenvolver de forma racional e sustentável as atividades nas nossas orlas, que é grande demais, que é um dos maiores patrimônios que a gente tem, que é o turismo de sol e mar. Mas nós temos muitas outras atividades que poderão ser desenvolvidas. O turismo de história, o turismo cultural, turismo religioso. Então, esses grupos, eles estão trabalhando fortemente para que todo aquele trabalho que foi construído e colocado no papel viesse agora a sair do papel, tornar-se isso tangível, trazendo cada vez mais as pessoas a ter essa integração com todo esse grupo do líder, para que isso cada vez mais se transforme em uma boa prática com todos os municípios aqui da nossa região. E para o empreendedor local, o que que o empreendedor local dos municípios, no caso a gente está falando aqui da região dos lagos, né? Mas eu acredito que isso sirva em qualquer local que você vá, porque você pensar como região acaba ficando um pensamento mais forte, assim, uma união de forças, né? O que que o empreendedor local dessas cidades ganha com essa integração? Todo o processo que envolve, né, toda uma parte de uma lei, foi feita uma lei lá pelo legislativo, essa lei precisa sair do papel, ela precisa chegar aos nossos empreendedores. E o líder, ele tem esse papel, ele tem essa importância de levar todas essas informações para esses segmentos, para essas atividades. Então, só para você ter uma noção, quando a gente fala de orla de uma praia, então, quantas pessoas são cadastradas ali? Quantas pessoas estão desenvolvendo e quais atividades elas estão sendo desenvolvidas? Ela, naquele momento, ela está sendo beneficiada por uma legalização, por uma legislação. O que que isso pode estar impactando? E a nossa maior preocupação é de levar cada vez mais essas informações para essas pessoas que, se empoderando dessas informações, transformar em cada vez mais uma oportunidade de crescer, desenvolvendo a sua atividade naquele território. Então, o nosso pensamento em termos do empreendedorismo é sempre dessa forma, é ter uma visão holística de um todo e direcionar algumas ações que sejam eficientes e eficazes para o desenvolvimento da atividade. O líder, o projeto líder, a gente acaba falando um pouco mais dele, alongando, porque de fato ele tem a sua relevância bem importante, assim mesmo. Mas o líder ele já acabou, ele continua, como é que funciona essa parte? Não, o líder, para nós, nunca vai acabar, e principalmente aqui na nossa região. Para você ver, lá nós estávamos reunidos com o setor público, com a iniciativa privada e o terceiro setor. Então, terminou o ciclo do desenvolvimento da atividade do projeto Líder em dezembro. E aí começa o quê? A continuidade. Esse grupo, ele é tão forte, ele é tão poderoso que eles, agora dia 18 de junho, nós vamos ter um encontro do líder com os novos entrantes e com aqueles que participaram do desenvolvimento do trabalho, aonde vai ser criado uma agência de desenvolvimento regional, legalizada com CNPJ. Nós não queremos criar nenhum tipo de competição com nenhuma das nossas 10 prefeituras no qual nós venhamos a atuar. Nós queremos é fazer com que esse pensamento de desenvolvimento regional se perpetue
e aí traga todos aqueles benefícios que são inerentes a qualquer região que esteja consolidada, que esteja organizada, que tenha uma visão de futuro aonde quer chegar, por que quer chegar e o que beneficiar, principalmente com foco na micro e pequena empresa. E aí vocês conseguem, né, através dessa rede de agentes, criação de leis, né, criação de políticas públicas. Eu acho que essa é a principal tônica, né, principalmente quando você envolve o setor público no meio. Quando nós falamos do líder, além do líder, nós temos aqui que a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a 123 de 2006, ela tem lá a figura do agente de desenvolvimento regional. Então, nós fizemos com que os municípios da nossa região tirassem essa lei do papel, implementando e dando nome, nomeando através de decreto um agente de desenvolvimento. O que é esse agente de desenvolvimento? Esse agente de desenvolvimento, ele é um elo do SEBRAE com o poder público. Então, tudo que nós vamos estar desenvolvendo é através desse agente de desenvolvimento. E hoje nós já temos a Rede Lagos, que é uma rede de agentes de desenvolvimento. Pensando nisso, olha a força do empreendedorismo, olha a força dessa rede, olha a força do líder. A Rede Lagos, nós temos um programa dentro do SEBRAE que é o Prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora. Porque quando você liga uma televisão ou um rádio, às vezes você vê a imprensa veiculando só coisas erradas do poder público. Mas tem muito poder público, tem muitas prefeituras que trabalham maravilhosamente bem. Então, aqui nesse prêmio, o SEBRAE, para premiar esses municípios com essa iniciativa, nós tivemos uma ação num eixo regional, que foi governança territorial, que foi encabeçado pela prefeita Manuela e com os outros 10 municípios da nossa região. E nós conseguimos receber o prêmio estadual, o melhor prêmio de governança territorial. E uma das ações é através da rede de agentes, aonde o SEBRAE tem uma campanha que é nacional, simplesmente compre do pequeno. Ou seja, fazer com que as compras públicas aconteçam nos municípios para que esse dinheiro gere lastro dentro do próprio município. Então, cada município teve uma ação inerente para que os nossos microempreendedores, a micro e pequena empresa e a empresa de pequeno porte pudesse ser beneficiada. Então, aí eu consigo responder para você o quanto nós estamos fortes em termos de liderança. Nós temos o líder, nós temos a rede de agentes de desenvolvimento. E para facilitar ainda mais, hoje, nos 10 municípios que nós atendemos, nós temos 6 salas do empreendedor. É onde é a porta de entrada daquela pessoa que tem uma ideia e quer transformar essa ideia em um negócio economicamente viável, como também os serviços prestados para o MEI, para a microempresa. Então, esse é o objetivo do SEBRAE, cada vez mais sair de cena, mas fortalecendo as nossas instituições, as nossas prefeituras, fazendo com que essa parceria seja algo sempre que dê excelentes frutos. É interessante porque, assim, você trabalha como analista, então você recebeu já, ao longo desses 29 anos, diversos casos, imagino, de empresas, porque tem empresa que está começando, tem empresa que às vezes passa por problemas, e aí eu imagino, né, na verdade, o SEBRAE, ele faz essa ajuda também, né, às vezes, que a pessoa precisa ali de uma direção, precisa de um aconselhamento, uma consultoria, o SEBRAE oferece todos esses serviços. Quais os principais desafios
que vocês, enquanto analistas, detectam dessas pessoas que procuram o Sebrae precisando de ajuda? Hoje em dia, quais os grandes problemas do empreendedorismo na região dos lagos? Nós temos um dado que, num passado não muito distante, 80% das empresas não conseguiam chegar ao segundo ano de existência. Mas com todo o esforço do Sebrae, com todos esses atores, né, o setor público, né, a iniciativa privada, o terceiro setor, a gente conseguiu diminuir esse índice. Hoje ele está na faixa de 60% a 65% o índice de mortalidade. Isso nos incomoda muito, porque um dos maiores problemas, Luiz, é simplesmente o empirismo. Eu acho que eu vou montar uma padaria. Quero montar uma loja de sapato. Eu quero trabalhar num mini mercado. Quero criar um estúdio fotográfico. Beleza. O resultado do sucesso da sua empresa não está na atividade que você vai exercer. É lógico que isso é muito importante, você se identificar com aquilo que você faz, mas é a gestão que você vai aplicar a esse negócio é que vai fazer a grande diferença. Então, fica sempre um convite nosso daquela pessoa que tem uma ideia e quer transformar essa ideia em um negócio economicamente viável, que antes de abrir, procure o Sebrae ou qualquer outra instituição. Porque nós, falando enquanto Sebrae, nós temos analistas que nós vamos conversar com ele, simplesmente sobre, vem cá, você conhece de legalização? O que é a legalização de uma empresa? Quais são as formas de legalização? Você conhece a legislação para você atuar com essa atividade? Então você pega, por exemplo, um restaurante. Um restaurante, todo e qualquer estabelecimento que trabalha com manipulação de alimento, ele tem que atender a RDC 216 da Visa. E às vezes as pessoas abrem. Aí a fiscalização que a gente tem conseguido conversar nos municípios para que seja uma orientação, uma fiscalização orientadora e educativa, às vezes a pessoa fez um investimento e aquele layout interno está completamente errado. Não atende à legalização, não atende à legislação. Então a gente trabalha sobre planejamento. Quem é essa pessoa que está abrindo a empresa hoje? O que ele espera ser no dia 20 de maio de 2025? Por que o planejamento é importante? E aí a gente conversa sobre processos, aí a gente conversa sobre pessoas, a gente fala sobre mercado, a gente fala sobre gestão financeira. Então você faz um investimento hoje em uma empresa e cria essa empresa com 15 mil reais, 20 mil reais. Aí a gente pergunta, você já fez o payback dessa atividade? Ou seja, o prazo de retorno. Eu investi 20 mil, com quanto tempo esse dinheiro volta para mim? Então é importante a gestão financeira, você conhecer isso, conhecer o seu ponto de equilíbrio, saber formar o preço de venda dos seus produtos ou do seu serviço. Então, todas essas informações a gente conversa. Como é que está o mercado hoje dessa atividade? O seu produto é um produto especial? É um produto de conveniência? É um produto de comparação? Então, tudo isso nós, enquanto analista, nós temos condições de estar prestando esse primeiro atendimento. E o que é melhor, de forma gratuita. Nós temos o site do Sebrae com enormidade de capacitações online. Então, fica aqui essa dica, Luiz. Essa pergunta sua ela é muito importante, porque um dos grandes problemas também por parte do empreendedorismo é aquela pessoa que está empreendendo por uma necessidade. Isso é um pouco arriscado. Porém, você pode trabalhar por uma oportunidade. Aí as coisas se tornam mais fáceis. Você não precisa daquele imediatismo. Você tem como planejar. Então, dentro do próprio Sebrae, nós temos lá várias consultorias como elaborar um plano de negócio.
Então você já sai ali sabendo assim, olha, do jeito que você, Luiz, quer abrir a sua empresa hoje, você não vai conseguir ter resultado. Os números te mostram lá. Então, dentro do Sebrae, a gente tem coisas que são subsidiadas 100%, como os cursos, temos consultorias de 70% subsidiado, consultorias de 75% de subsídio, e tem coisas que são free, são gratuitas, entendeu? Então, depende muito da atitude comportamental dos nossos empreendedores. E de que forma você acredita que as prefeituras podem trabalhar para ajudar nessas questões que você levantou? Você acredita que existe algum tipo de política pública, de mudança em legislação municipal, algo nesse sentido? E tem algum exemplo de município que fez alguma alteração que gerou ali um bom resultado nesse sentido? Sim, sim, nós temos hoje três exemplos, né, de três municípios, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Iguaba, que hoje eles já praticam a inexigibilidade no meio ambiente. Então, a gente tem fatos concretos lidando com algumas áreas da vigilância sanitária que hoje essas políticas públicas estão beneficiando a autodeclaração do grau de risco da empresa. Então, você vai abrir um restaurante, Luiz. Você vai abrir um restaurante. Esse restaurante, na hora que você vai fazer a viabilidade lá pelo REGIM, que é o Registro de Integração da JUSEJA, o que vai acontecer? Ele diz que você pode abrir essa empresa, tem a autodeclaração e que você assina aquela autodeclaração, ou seja, você está dizendo que você conhece as regras. Isso já é um avanço muito grande, porque as prefeituras vai poder te fiscalizar, sim, a todo e qualquer momento, mas você já está ciente de tudo aquilo que você precisa fazer. É diferente de quando você vai abrir um posto de gasolina. Aí não. Aí você tem que ter todo o trâmite de todos os órgãos que são órgãos que fazem o licenciamento dessa atividade para que ela possa ser exercida. Então, esses avanços de políticas públicas, ele tem avançado muito, 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 muito na nossa região e no Brasil como um todo. E é isso, de certa forma, o impacto real disso é a diminuição no tempo para abertura de uma empresa, né, a facilidade, assim, a celeridade para você conseguir dar encaminhamento às coisas, né? Todo... Tudo isso que você está dizendo acontece hoje de fato na nossa região e no estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, o fato de você não precisar esperar 3, 4, 5, 6 meses para a abertura de uma empresa, você está gerando mais emprego, você está gerando renda. Aí você aumenta a própria arrecadação da prefeitura, porque esse dinheiro pode retornar para você com os benefícios que são direcionados esses recursos, esses aportes. Então, isso facilita e muito a entrada de novos empreendedores, pessoas que querem investir no município, que querem investir na região. Isso é um ponto de atração para o empreendedorismo. E a gente vê também a importância, né, mencionando, amarrando tudo isso, integração regional, pensamento no coletivo, né, isso todos são pontos que trabalham junto, né? Eu acho que tudo que a gente conversou aqui hoje colabora para o mesmo ponto, né? Essa é a vertente que a gente quer que todos pensem. Por isso, o líder, por isso, hoje, a criação da Agência de Desenvolvimento Regional. Esse grupo não quer de forma nenhuma criar competitividade com os nossos gestores públicos. Nós queremos ser um braço a mais para o desenvolvimento sustentável da nossa região. E é assim que a gente pensa, é assim que a gente tem disseminado. E esses líderes que estão conosco, cara, hoje eles fazem isso na prática. Isso já está no sangue, já está arraigado. Ou seja, eu quero fazer, eu posso fazer, eu tenho condições de fazer, porque isso não vai ser só bom somente para mim. É para as gerações futuras que nós temos aí no nosso Brasil, na nossa região, no nosso estado e no Brasil. Tá certo, Ronald. Muito obrigado por ter aceitado estar aqui. Muito obrigado por ter batido esse papo com a gente. Esse foi o Papo Político com a presença de Ronald Silveira.
analista e gestor de projetos do Sebrae, aqui da região dos Lagos, falando um pouco sobre a importância do empreendedorismo e das políticas públicas para que o empreendedorismo deslanche e a gente venha a ter sucesso econômico, desenvolvimento e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Esse episódio foi um oferecimento do Hospital do Olho Lagos, tudo pela sua visão, muito obrigado pelo apoio de sempre ao nosso programa. Fica ligado nas redes sociais lá do Pod Costa e da Costa do Sol FM para ficar por dentro de tudo que vem por aí no nosso Papo Político, tá bom? Espero você numa próxima oportunidade, aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.